incluindo múltiplas gerações, múltiplas linguagens e múltiplas geografias, revela uma compreensão profunda do que está em causa. Não apenas mostrar obras, mas criar um espaço de encontro e de significado. Agradeço igualmente a UCLA, uma vez mais, que tem sido um parceiro contínuo de São Tomé e Príncipe, em diversas frentes, e a Roça Mundo, cuja ação em prol do desenvolvimento e da cultura merece todo o reconhecimento. Aos artistas, os verdadeiros protagonistas deste projeto, deixo uma palavra especial. A vossa coragem de criar, em expor, em partilhar, é uma forma de serviço público. Cada obra é uma janela aberta para o mundo, que continue a criar com liberdade, com identidade e com esse olhar crítico e poético que tanto nos orgulha. Senhoras e senhores, criar é afirmar a existência, é projetar esperança, é imaginar futuros. Neste momento em que São Tomé e Príncipe comemora os seus 50 anos de independência, essa exposição é também um manifesto de liberdade. Liberdade estética, liberdade política e liberdade espiritual. Convido todos a visitarem este laboratório do Atlântico com os olhos atentos e espírito aberto. Que este seja não apenas um espaço de fruição, mas também de interrogação, de aprendizagem e de celebração. Muito obrigado pela vossa atenção. Chamo ao palco a senhora professora Isabel Castro Henriques. Olá a todos. Vamos ver se isto funciona bem. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar todo o público que aqui está, em especial o Sr. Embaixador de São Tomé e Príncipe e da CPLP. Cumprimentar também a Sra. Embaixadora, a Sra. Secretária-Geral, Vice-Secretária-Geral, creio que é, da UCLA, em substituição do Dr. Luís Campos Ferreira. Queria ainda cumprimentar a Sra. Embaixadora de Moçambique e todas as individualidades que aqui estão, que eu não sei, serão certamente muitas, mas não os conheço todos. E queria, naturalmente, cumprimentar todos os artistas que são, efetivamente, os autores, os criadores da exposição que aqui está, que já vi, já pude lançar um olho, visto que cheguei um bocadinho mais cedo, e vamos ver depois, mais tarde, juntamente com a apresentação que dela vão fazer os curadores. Os meus agradecimentos vão, naturalmente, para todos, em particular para os curadores e organizadores desta exposição, o João Carlos Silva, o grande João Carlos Silva, meu amigo de há muitos anos, o Ricardo Barbosa Vicente também, e um agradecimento muito especial também ao Dr. Rui Lourido, coordenador cultural da UCLA, visto que foi ele que me convidou para estar aqui hoje, estendendo estes agradecimentos a toda a equipe que trabalhou, e que são muitos, que trabalhou na montagem desta exposição, na organização desta exposição e deste evento, e a todas as instituições que, de uma maneira ou de outra, puderam efetivamente apoiar esta iniciativa. Esta minha intervenção, ou palestra, porque à partida devia ser uma palestra, pretende esclarecer historicamente o tema central desta iniciativa cultural, designada, como todos sabemos, Laboratório do Atlântico, que privilegia a criação artística do arquipélago nos tempos de hoje. Uma criação múltipla, plástica, escrita, fotográfica, videográfica e por aí fora. Criação essa que revela a montante uma história de invenções inéditas que remontam aos séculos XV e XVI e aos períodos seguintes, cujo conhecimento permite compreender a longa duração da história de São Tomé e Príncipe como espaço atlântico de criações humanas, sociais e económicas que fizeram deste território um laboratório do mundo atlântico
e lhe deram uma identidade artística, cultural, social, única e singular. Formas de estar, formas de viver, de construir, de pensar, de trabalhar, foram aqui experimentadas antes de serem exportadas para outros lugares do mundo, dando origem a situações inéditas que marcaram a história do mundo, iniciando o processo de globalização que marca os nossos dias. Eu não vou falar, nem saberia sequer falar, acerca da criação artística santomense contemporânea, patente nesta exposição que vamos ver, tão complexa e rica, mas vou certamente falar enquanto historiadora e vou debruçar-me sucintamente, ou o mais sucintamente possível para não vos maçar, sobre esse laboratório de experiências que foram as ilhas, espaço de contínuos cruzamentos de gentes, culturas e técnicas, e suas contribuições que definiram a identidade do arquipélago, marcaram o seu imaginário e marcaram também a construção de um mundo atlântico a partir do século XVI. Podemos dizer que do passado ao presente vamos encontrando uma multiplicidade de contributos exteriores que o movimento da história proporcionou e que marcaram, portanto, as culturas do arquipélago e as formas como as suas populações integraram essas contribuições, delas se apropriaram, construindo dinâmicas culturais novas e inéditas ao longo dos séculos. Um rápido percurso, ou passeio, através da história de São Tomé e Príncipe, permite-nos, pois, perceber essa função, esse papel de laboratório do Atlântico, onde se foram cruzando gentes, sistemas e culturas que marcaram a originalidade identitária e criaram a riqueza multicultural que se expandiu de São Tomé para outros lugares atlânticos, criando novas situações nacionais inéditas. Ou dito de outra maneira, este percurso histórico revela também a natureza global e a dimensão plurinacional e multicultural das formas culturais e históricas do arquipélago, que ao longo da história recebeu do mundo e deu ao mundo uma multiplicidade de objetos civilizacionais nos mais diversos campos da realidade social. Passemos então rapidamente à história do arquipélago de São Tomé e Príncipe. Encontradas, como todos sabem, estas ilhas pelos portugueses entre 1470 e 1471, no âmbito de navegações na costa ocidental da África, as ilhas rapidamente vieram a ocupar um lugar singular na história do mundo atlântico. Desabitadas, provavelmente, mesmo se certas opiniões creem num povoamento anterior que, se existiu, não foi relevante, pois não deixou vestígios, nem memórias, nem tradições, nem formas sociais e culturais reconhecidas e organizadas, as ilhas tornaram-se lugar de encontros diversos, espaço onde se cruzaram culturas diferentes, onde se misturaram naturezas que definiram a fundação da identidade santomense, africana, porque dominante, mas inédita, que se veio a consolidar conjugando contribuições múltiplas provenientes de vários lugares do mundo ao longo dos tempos da sua história secular. O mundo europeu e o mundo africano, nas suas muitas diversidades, ali se cruzaram e marcaram os momentos fundadores da socialização do arquipélago. Homens, culturas, religiões, línguas, sistemas sociais, práticas económicas, animais, plantas, técnicas, valores e comportamentos articularam-se nos já longínquos séculos XV e XVI. As relações económicas tornaram-se lucrativas. As práticas sociais fizeram-se complexas, criativas, mas também duras, violentas, conflituosas, colocando o arquipélago do açúcar, essa mercadoria tão procurada na Europa da época, nas bocas do mundo dito civilizado. A economia, o comércio do açúcar, a escravização dos africanos comercializados e importados do continente trouxeram a notoriedade às ilhas, que se tornaram, então, uma espécie de laboratório de experimentação do mundo atlântico, fórmula definida por Francisco Tenreiro em 1961. Tudo se experimentou, para depois ser exportado para as Américas, construídas a partir do século XVI. É neste quadro histórico
que o arquipélago de São Tomé e Príncipe emerge nos séculos XV e XVI como a plataforma estruturante do mundo moderno. A pérola do Atlântico, ou a pérola do Império, como foi designado no século XIX, não foi apenas um lugar importante da aventura marítima dos portugueses, mas foi, sobretudo, um elemento central das dinâmicas mundiais, organizadas a partir do século XVI. Mas o arquipélago não cessou de nos surpreender no longo curso da história, graças às múltiplas funções e às muitas inovações que apresentou, todas elas criadas no interior, com os olhos postos no mundo. Da economia de plantação açucareira do século XV e XVI, à organização das estruturas esclavagistas e de um comércio dito negreiro moderno do século XV ao século XIX, à complexidade do sistema de produção das roças, do café e do cacau, da copra também, nos séculos XIX e XX, às dinâmicas sociais inéditas que se foram multiplicando no espaço insular, o arquipélago foi palco de uma profusão de contribuições vindas do exterior e para o exterior, sem as quais seria difícil compreender o mundo moderno. 3 operações fundadoras do arquipélago, enquanto realidade social e laboratório atlântico, caracterizam os projetos e as ações levadas a cabo pelas populações do arquipélago, europeus e africanos, que definem a natureza experimentalista de laboratório experimental que caracterizou as ilhas atlânticas nos séculos XV e XVI. A primeira operação foi a criação de ecossistemas inéditos, novas naturezas, naturezas estreitamente associadas aos homens e aos capitais europeus. As operações de navegação e de colonização exigiam rendibilidade. A cana-do-açúcar, a economia açucareira e a utilização de mão de obra escrava africana impuseram uma nova organização do espaço, instalando homens, técnicas, atividades agrícolas, novos sistemas de produção e modificando a natureza com a criação das plantações organizadas que alteravam os ecossistemas existentes e que, depois de experimentados, atravessaram o Atlântico e serviram de modelo para criar não só o Brasil colonial, açucareiro, mas também o conjunto das Antilhas. Europeus e africanos modificaram uma parte da flora e da fauna originais. Antes de somar à multidão das plantas autóctones, as plantas europeias e asiáticas e americanas vindas por mar, trazidas por europeus, organizando as estruturas técnicas e sociais indispensáveis, tanto à cultura da cana como à rendibilização da empresa açucareira, que mobilizava muitas populações vindas da África, algumas livres, mas, sobretudo, populações reduzidas à escravidão. O trabalho escravo nas plantações foi aqui, nas ilhas de São Tomé e do Príncipe, também experimentado e depois exportado para os territórios americanos durante os séculos seguintes, num doloroso empreendimento europeu que procedeu à desumanização das populações africanas. O Atlântico tornou-se, assim, o oceano da circulação das plantas e o arquipélago que as recebeu do mundo procedeu à sua adaptação e adoção. Estas plantas, transferidas em navios pelos europeus marinheiros, comerciantes, missionários, foram um sinal evidente da instalação dos homens, portadoras de alterações profundas da natureza, sendo também necessário não minimizar os particularismos dos seus ciclos vegetativos, frequentemente diferentes daqueles que se observavam no caso das plantas africanas, e não esquecer também as suas utilizações culinárias que exigiram conhecimentos e técnicas novas de preparação. Deve salientar-se que a expansão destas plantas em África, no continente, foi de facto uma operação inteiramente africana depois, tendo-se estas plantas tornado essenciais no plano agrícola e alimentar das populações africanas. Uma segunda operação fundadora, que a história põe em evidência, foi a invenção de sociedades atlânticas inéditas, nas quais se cruzaram e se dissolveram tanto a Europa como a África, homens novos, assim como cidades novas, instaladas junto ao mar ou nas dobras dos vales ou até na própria densidade das florestas, sempre ligadas ao Atlântico, que importava e exportava, falta-me aqui uma página, peço imensa desculpa, sem esquecer os novos sistemas de trabalho e de produção que anunciavam as futuras estruturas americanas. São Tomé e Príncipe aparece como o grande exemplo de uma invenção social inovadora.
O povoamento das ilhas, onde não havia população autóctone, foi a primeira tarefa dos europeus e dos africanos. A explicação corrente assenta na ideia de um povoamento combinado de senhores europeus e escravos africanos. Esta visão dicotómica é deformadora, pois recusa a participação ativa dos africanos, alguns dos quais, livres, abastados com conhecimentos técnicos, eram e foram muito interventivos na fase inicial da organização social de São Tomé e Príncipe. O povoamento foi, pois, uma combinatória que juntou portugueses, outros europeus, africanos livres, africanos escravizados e que permitiu criar uma sociedade africana atlântica inédita, caracterizada por uma ocupação urbana e por uma utilização da terra adaptada às circunstâncias novas. É também esta combinatória, cidade, plantação, produção açucareira, tríade que era completamente desconhecida no continente africano, apoiando-se na nova ecologia capitalista nascente, que permitia pôr em evidência a maneira como os africanos livres, tal como os africanos escravizados, deviam ser considerados agentes ativos das operações que permitiram a criação desta sociedade atlântica. Mais do que cumplicidade, tratou-se de uma partilha, mesmo se parcial, de um projeto que interessava os dois grupos, a ocupação racional do arquipélago. Se os europeus decidiram a orientação geral das atividades, centradas na produção do açúcar, os africanos organizaram outro projeto: assegurar a africanização das ilhas, levando em conta as suas formas de organização da família, do parentesco, assim como do espaço, da sociedade e da vida. Mas os africanos e os europeus teceram também relações de parentesco. Os colonos europeus, solteiros, ou sem mulheres, ou após a morte de uma mulher branca, não hesitaram em casar com mulheres negras, educadas, aceitando tanto as escolhas europeias como os valores africanos, e treinadas a respeitar as regras do casamento africano. Acrescente que estes valores e estas regras africanas, assim como a presença da família africana e a ausência da família europeia, nos permitem salientar a criação de sociedades física e culturalmente mestiças, mas pertencendo, apesar disso, à complexa civilização africana. A questão do estatuto destas populações explode de maneira brutal, salientando a importância do Atlântico na criação destas populações inéditas, mestiças, designadas filhos da terra, que foram recriadas depois na América, nomeadamente no Brasil. O que constitui certamente uma das mais profundas originalidades do sistema instalado tanto pelos europeus como pelos africanos, mesmo se ainda hoje diferentes historiografias mostram uma lamentável tendência para sobrevalorizar apenas a participação dos europeus e esquecer as contribuições africanas na construção das humanidades novas. Uma terceira operação fundadora põe em evidência a criação de um território africanizado. Trata-se da ocupação dos espaços do interior da ilha, ou das ilhas, onde os africanos, fugidos dos engenhos do açúcar, se instalaram, procedendo desta forma à construção de um território insular africanizado, que se opunha ao território europeu marcado pela cidade, pelos engenhos do açúcar e pelas plantações. Na imensa maioria do espaço insular de São Tomé e Príncipe, o poder pertencia exclusivamente aos africanos negros e mestiços, sobretudo escravos refugiados no mato, onde criaram novas formas de existência, adaptando-se uns aos outros, pois, sendo oriundos de diversas regiões continentais de África, eram naturalmente marcados por culturas, línguas e religiões diferentes que fixaram a diversidade cultural de São Tomé e Príncipe. Estas instalações, cedo designadas nos documentos do século XVI como mucambos, mucambo é termo sinónimo de quilombo, ambos os termos pertencentes à esfera das línguas angolanas, constituem o núcleo de base da organização do espaço insular, do território insular. A partir do século XVI, em todos os lugares americanos, como o Brasil, a importação dos escravos negros permitiu a aparição dos quilombos ou mucambos e das suas populações designadas de quilhambolas. Capturados, escravizados ou comprados na costa africana, os escravos africanos, frequentemente homens livres, não aceitaram as condições de vida que lhe eram impostas e não hesitaram em fugir, instalando-se fora do alcance dos europeus.
Este movimento, chamado movimento de quilhambolagem, foi duramente sentido pela sociedade branca, tanto mais que um número significativo de mestiços se associou a estes movimentos para contestar a autoridade e os interesses dos portugueses. O choque foi considerável, mas ele permite, sobretudo, dar conta de um dos fenómenos mais importantes deste período, de uma das criações mais importantes deste mundo. A colonização portuguesa em São Tomé e Príncipe engendrou a criação dos primeiros quilombos da história do mundo moderno e a africanização das ilhas. Destes mocambos santomenses partiram os ataques às instalações portuguesas e à cidade de São Tomé, em 1595 e 1596, ataque e destruição comandados por Amador, escravo quilhambola, tornado hoje herói fundador da nação santomense, que constituíram uma das causas fundamentais do fim da economia açucareira e a partida para o Brasil dos senhores e dos técnicos do açúcar em finais do século XVI. Parece então que o controle da ilha se furtava aos portugueses, permanentemente perturbados nas suas atividades pela ameaça dos quilhambolas, que não podiam deixar de se organizar em sociedades independentes, impondo a africanização das ilhas. É certamente pertinente reforçar o caráter precoce da quilhambolagem em São Tomé e Príncipe, que obrigou as autoridades e os colonos europeus a adaptar os seus projetos à violência das reivindicações. Dispomos, assim, dos elementos que nos permitem verificar que, no que se refere a este fenómeno histórico que integra a panóplia dos elementos fundadores e estruturantes da modernidade mundial, o arquipélago forneceu também o primeiro grande modelo deste tipo de choque. Este se permitiu a africanização das ilhas, introduziu marcadores culturais e práticas inventadas entre os séculos XV e XVII que a sociedade de hoje mantém vivas. A estas três operações fundadoras dos primeiros séculos da colonização das ilhas seguiram-se outras operações sempre reveladoras da integração do arquipélago nas economias internacionais. O comércio de escravizados, já iniciado para as Américas, cuja colonização e exploração se tinha tornado um objetivo central das políticas europeias, desenvolveu-se amplamente a partir de toda a costa ocidental africana a partir do século XVII. A África continental passou a desempenhar um papel central de fonte de mão de obra barata e abundante, destinada a suprir a carência de braços no continente americano, e São Tomé e Príncipe, onde moradores, comerciantes e autoridades santomenses e portuguesas participavam ativamente no comércio negreiro, manteve-se como escala das rotas atlânticas e do comércio esclavagista entre os dois continentes do Atlântico. Até ao século XIX, as consequências sociais, económicas e culturais deste comércio de homens e mulheres africanos escravizados marcaram a história do mundo atlântico, deixando marcas até aos dias de hoje. Depois do período quinhentista, fundador da sociedade santomense, e passados os longos e duros séculos do comércio negreiro entre a África e as Américas, o Brasil em particular, assistiu-se à consolidação social dos filhos da terra, que puderam ocupar terras, as melhores terras, desenvolvendo uma economia em torno da escravatura e da agricultura e conquistando preponderância política. Verificou-se assim no século XIX, teoricamente um século anti-esclavagista, a integração das ilhas de São Tomé e Príncipe na lógica do colonialismo português emergente e na vertente agrícola e comercial da modernidade capitalista. O desenvolvimento de uma agricultura oitocentista, baseada no sistema da monocultura de plantação, pela via da introdução de novas plantas, nomeadamente o café e o cacau, provindas do Brasil, e da implantação de novas estruturas fundiárias, capazes de responder aos desafios de uma ordem nova, internacional, colonial. As novas dinâmicas económicas mundiais traduziram-se em São Tomé e Príncipe na criação de grandes unidades de produção agrícola, as roças, algumas das quais pertenciam ainda no século XIX a proprietários santomenses, mas que foram progressivamente recuperadas por colonos portugueses ou por entidades comerciais, financeiras ou bancárias europeias no século XX colonial. O duro trabalho das plantações e a ambição de lucros rápidos conduziu os proprietários das roças, perante a recusa dos filhos da terra em trabalhar, a contratar, falsamente, que eram contratos falsos, populações vindas das colónias portuguesas de África, do continente africano, mas também da Índia e da China, os serviçais, que trouxeram consigo as suas culturas,
diversas, múltiplas, e as introduziram em São Tomé e Príncipe. A situação de trabalho e de vida destes serviçais não era mais do que uma nova forma de escravidão nos séculos XIX e XX, que levou a múltiplos incidentes diplomáticos portugueses provocados por denúncias internacionais, nomeadamente inglesas. Todo este contexto histórico revela as relações constantes e continuadas entre São Tomé e Príncipe e o mundo exterior, que não podiam deixar de transferir igualmente a africanidade para outros territórios onde os africanos se iam instalando. Técnicas, plantas, sistemas de vida, comércio, agricultura, pesca, produção e alimentação, formas de ocupação da terra, trabalho, sistemas de parentesco, religiões, rituais, divindades, práticas culturais, danças, festas, cantos cotidianos, instalações fixas ou móveis, reorganização identitária, atividades lúdicas, estratégias de sobrevivência e de resistência, constituem uma imensa multiplicidade de situações que os africanos levaram consigo para as Américas e consolidaram, reinventando os espaços culturais locais. Tal como em São Tomé e Príncipe no século XVI do açúcar e dos escravos, nos séculos XVII e XVIII do comércio negreiro, nos séculos XIX e XX das roças de cacau e do café, dos serviçais e dos roceiros, encontramos nas Américas e particularmente no Brasil situações similares que mergulham as suas raízes na matriz africana e se reorganizam através de estratégias que visam combater a dureza dos sistemas de exploração e de trabalho da mão de obra africana, cujos marcadores essenciais se repetem e se reproduzem em ambos os lados do Atlântico. E vou terminar como comecei. O arquipélago de São Tomé e Príncipe, esse laboratório do Atlântico, que terá sido, portanto, pensado como centro ou laboratório atlântico de experimentação técnico-económico-social, transformou-se num mediador cultural entre a África e a América, numa estação intermediária de transferência das mais diversas formas culturais, sociais, económicas, religiais, ambientais, que vieram a criar e a consolidar um mundo atlântico inédito e dinâmico. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora professora. Por favor, José Carlos. João Carlos, peço desculpa. Boa tarde a todos. Eu começaria com uma pequeníssima nota. Eu sou um privilegiado porque pude acompanhar o nascimento da UCLA pelas mãos do engenheiro Abcacis, de quem eu fui grande amigo, num dos gabinetes da Câmara Municipal de Lisboa. E privilegiado também porque tenho aqui à minha frente, para além da senhora embaixadora de Moçambique que eu cumprimento, Rui Laurido, amigo de longa data, desde os primeiros tempos das todas as utopias relacionadas com a criação dessa grande instituição, onde o engenheiro Abcacis pôde manifestar a sua capacidade e poder visionário em relação aos países africanos de língua oficial portuguesa. Gostaria de cumprimentar também a doutora Paula Silva, que foi embaixadora durante algum tempo em São Tomé e Príncipe e que agora é uma das responsáveis máximas desta instituição. Quero cumprimentar também o Dr. Américo Rodrigues, da Direção-Geral das Artes, que sem a colaboração persistente, continuada, entusiasmada, ou entusiasta, se quisermos, perdão, da DG Artes, sobretudo na criação de residências artísticas continuadas em São Tomé e Príncipe. Se não fosse esta colaboração, mais a colaboração da cooperação portuguesa, da cooperação francesa e da Fundação Calouste Gulbenkian, não poderíamos falar hoje de São Tomé e Príncipe como laboratório de criação artística
plantadas no meio do Equador. E não devemos ter memória curta, nem devemos deixar de agradecer, em primeiro lugar, a todas estas instituições, partindo do princípio que São Tomé e Príncipe, este pequeno Estado insular, com recursos tão escassos, mas com um inúmero conjunto de patrimónios materiais e imateriais. E aproveito para cumprimentar o meu amigo, embaixador Sterlin, com quem converso há muitos anos sobre todos esses patrimónios imateriais e materiais de São Tomé e Príncipe, e poder estar em condições de, nesta ocasião, aqui e agora, dizer que o ano de 2026-27 vai parir outros patrimónios, particularmente o do Tiroli, Património Mundial da Unesco, comissão com quem tem estado a trabalhar em São Tomé e Príncipe arduamente, para que esta classificação ao Património Mundial da Unesco seja uma realidade. E mais ainda, a candidatura da Ilha do Príncipe a Património Gastronómico das Cidades Criativas da Unesco é mais um património que muito provavelmente iremos ter nos próximos 2 anos. Mas ainda o património material. As roças de São Tomé e Príncipe, 6 roças, incluindo a roça São João dos Angulares, onde em 1995 começamos por fazer a primeira Bienal. Uma loucura total, sem estrada, e depois, no fim da Bienal, com o primeiro golpe de Estado. São Tomé e Príncipe é, na verdade, um verdadeiro laboratório. Guilherme de Oliveira Martins, um grande amigo meu, que está de saída da Fundação Gulbenkian, dizia mais do seu grande amigo Alberto Costa e Silva, embaixador do Brasil em Portugal durante muitos anos, e que chegou a ser membro da Academia de Letras do Brasil. E escreviam, não só diziam, não só falavam de São Tomé e Príncipe como um pré-Brasil e como um grande laboratório do Atlântico. A professora Isabel Castro Henriques acabou de nos dar uma aula sobre o laboratório do Atlântico, São Tomé e Príncipe. Mas a Isabel Castro Henriques foi professora da minha querida mulher e companheira Isaura Carvalho, e as duas construíram o que está hoje patente na Cacau, na Casa das Artes de Criação, Ambiente e Utopias, em São Tomé. O espaço e a história. O museu que vai desde o achamento, ou se quisermos, as descobertas, com polémicas pelo meio. Eu tenho um amigo, um grande amigo já falecido, e faço aqui um parênteses para criar polémica. Eu sou um indivíduo polémico. Não consigo viver sem estar no meio de polémicas ou de algumas polémicas. Fernando Macedo Ferreira da Costa, que vamos homenagear na próxima Bienal, dizia que em São Tomé já havia gente ida do continente africano e que os angulares, ou chamados angulares, não são descendentes de escravos, não são descendentes de escravos fujões, mas sim libertadores de escravos. E são descendentes de gente que ia do continente africano para as elites da pesca, como os angulares ainda fazem hoje. Verdade? Mentira? Fernando Macedo Ferreira da Costa, num dos primeiros edifícios da UCLA, na Avenida 24 de Julho, nesta mesma avenida, dizia-me há uns anos largos, na presença de uma grande amiga e companheira do Fernando Macedo, Natália Correia, e do presidente, então, da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Jorge Sampaio, que viria a ser Presidente da República, que se nós não temos reis, nós podemos pegar em mitos, ou alguns dos mitos, e
aproveitar esses mitos para passarem a ser verdades daqui a 100 ou 200 anos ou 300 anos, como aconteceu em várias latitudes do mundo. E escrevemos nós próprios a nossa história, falando de nós, como nós entendermos, com o conhecimento que podemos obter no Norte, mas centrados em alguma ancestralidade que ainda reina nos nossos lugares, nos nossos territórios, nos nossos espaços. E, como escreve Ailton Krenak, um grande senhor, que nos inspirou a fazer o Fim do Mundo em julho, o Festival das Ilhas do Mundo, que foi da poesia às alterações climáticas, bem apresentado por Marta Lança, que não está aqui nesta sala, bem curado e bem produzido por Ricardo Vicente e a Raquel, que não está aqui na sala, não sei onde é que ela está, para dizer que o Fim do Mundo foi um ato, uma iniciativa, um momento provocador. Não fosse nós os artistas, Sr. Embaixador, provocadores natos e consequentes, porque senão viríamos, ou viraríamos, ou tornaríamos em comissários políticos, que não é crime. E o artista, quando deixar de ser provocador, mata qualquer coisa que está dentro de si, e a forma e a maneira como manifesta e reinterpreta o que vê à sua volta, o que vê na natureza, o que vê no mundo, o que vê nas desigualdades sociais, o que vê ou como vê a vida. Laboratório do Atlântico hoje, com artistas santomenses que começaram num pequeno espaço de nome Teia de Arte, antigo restaurante do meu pai, a quem eu rendo uma singela homenagem, a Hermínio Dias da Silva, fora da caixa, que criou um restaurante que ficou famoso nos anos 60 do século passado e que nós viríamos a fazer dele o espaço Teia de Arte, onde nasceriam artistas como René Tavares, Olavo Amado, Jeane Castro, Eduardo Malé, companheiro de grandes andanças, que não nasceria nesse espaço, mas que convivia nesse espaço e que está aqui. Valdemar Dória, de outro momento, que está aqui presente. E outros artistas mais novos. Mas Santo Tomé e Príncipe não é uma ilha isolada, não é um arquipélago que se isola, que se fecha. É um território com duas ilhas que devem ser geridas com pinças por médicos cirurgiões com muita sensibilidade, para que aquelas duas terras irmãs que fazem um país não se desmorone. 50 anos depois da independência, Sr. Embaixador, é importante tê-lo aqui conosco para juntos celebrarmos esses 50. Mas o que temos vindo a fazer nesse laboratório do Atlântico é projetar os próximos 50 anos de independência. E a arte, e a cultura e desenvolvimento, mas é melhor dizer cultura é desenvolvimento, tem estado nos últimos anos a fazer verdadeiramente de Santo Tomé e Príncipe um lugar de criação artística contemporânea e de realização de uma série de eventos que o coloca no mapa mundial e é reconhecido hoje como um dos países mais pequenos que faz muita coisa com muito pouco quando falamos concretamente das Bienais de Arte e Cultura de Santo Tomé e Príncipe, já na 11ª edição e agora atrevidamente a ser projetada para que o destaque principal seja dado à Ilha do Príncipe. Estamos a fazer da arte e da cultura um dos polos mais importantes e ativos do crescimento, do desenvolvimento económico e social e cultural de Santo Tomé e Príncipe.
eu gostaria de agradecer a toda a equipa que produziu, está a realizar este evento, os que estão nos bastidores, desde os montadores, os camaradas e companheiros que vieram do Porto, alguns a acompanhar o Miguel Ribeiro, que, inspirado nos trabalhos de um grande antropólogo português que devemos render homenagem aqui e agora, Paulo Valverde, fez uma excelente instalação que todos os convidados e os presentes vão ver daqui mais um bocado, na exposição que vamos inaugurar. Eu falava do bocado, daqui a um bocado, mas o bocado é uma grande instalação artística de um grande senhor chamado Jean, irmão do Jean Castro, Adilson Castro. Peça readaptada da 10ª Bienal de Arte e Cultura de São Tomé e Príncipe, curada por Ricardo Vicente, e que levou uma excelente exposição dos nossos irmãos de Cabo Verde, intitulada Dentro e Fora. Não podia ser de outra forma essa relação que nós vimos construindo há tantos anos e que a Isabel, nossa amiga e companheira de tantas andanças, escreveu no seu maravilhoso livro São Tomé e Príncipe, a invenção de uma sociedade. Os cabo-verdianos, os angolanos, os moçambicanos, ou descendentes de todos, fazem parte hoje dessa grande comunidade de santomenses. Há santomenses, sim, de várias origens, mas são santomenses. E são os santomenses que estão, de uma forma quase missionária, através das artes e das letras. E eu ocupava aqui 30 segundos ou 40 segundos, Sr. Embaixador, para falar de um grande nome, talvez uma das maiores coisas, ou a maior coisa que nos aconteceu nos últimos 50 anos. Poeta, poetisa, Conceição Lima ou São Lima, que vão ouvir o som de um dos poemas reconhecidos e galardoado num prémio internacional nos Estados Unidos. Ou seja, nós temos artistas que agora estão em Berlim, ora estão em Londres, ora estão na Fundação EDP, ora estão em São Tomé a recolher mais gás, calor, ingredientes para se inspirarem, para produzirem arte contemporânea santomense. Eu estou a ver do meu lado esquerdo René Tavares. Hoje é um nome incontornável nas artes contemporâneas, ou na arte contemporânea de São Tomé e Príncipe. Valdemar Dória, Eduardo Malé, Kwame Sousa. Fui visitar ainda há 2 dias o Ateliê M do Kwame Sousa, que nos vai presentear dentro de dias com uma nova inauguração e com o alargamento da sua escola, da sua escolinha, mas que agora já é escola, e que vai continuar a dar aos jovens e às crianças de São Tomé e Príncipe a oportunidade de hoje ou de amanhã eles poderem estar ao mesmo nível que meia dúzia de artistas santomenses estão hoje. Mas não podemos, como eu dizia, considerar-nos uma ilha ou umas ilhas fechadas sobre si próprio. Por isso mesmo, Laboratório de Criação Artística do centro do mundo, do meio do mundo, tinha que ter também artistas de outros lugares do mundo que vão apaixonadamente a São Tomé e Príncipe inspirarem-se para criar. Estou a ver aqui mulheres, jovens, rapazes, raparigas e raparigas, e têm ido com frequência trabalhar em São Tomé e Príncipe. E eu digo que as residências artísticas tão importantes para nós até hoje e que continuarão a ser no futuro, promovem aquilo a que nós não temos, uma escola de belas artes.
e fazemos-lo de uma forma transversal. Artes visuais, artes performativas, investigação científica, e é, através da Cacau, da Casa das Artes, Criação, Ambiente, Utopias, da Roça São João dos Angulares, inscrita agora como Património Material da Unesco, candidata só, saberemos depois se ficará ou não, e através de um grande projeto que se chama Agricultura na Roça Agoizé, um dos maiores sonhos de todos aqueles que trabalham arduamente para que isto hoje, um dia, seja uma realidade. Como é que se juntamos a agricultura com cultura, se a agricultura teve sempre cultura dentro e sempre teve a arte para fazer agricultura? Cultura e agricultura. Reinventar e criar aquilo a que falamos ontem, aqui muito próximo, no Macam, sobre o novo humano, sobre o papel e essa palavra meio estranha do antropoceno. Ailton Krenak, um grande ativista político e social e ambiental do Brasil, membro da Academia de Letras hoje, desde 2023, membro da Academia de Letras do Brasil, dizia eu, escreve, para além do excelente livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, escreve outro maravilhoso livro que já o reli por mais de 3 vezes, Futuro Ancestral. Particularmente os nossos continentes, os continentes considerados menos desenvolvidos, América do Sul e África, devem urgentemente olhar para a sua ancestralidade e, a partir daí, através das artes, da cultura, da gastronomia, dos seus patrimónios, reinventarem-se a si mesmos para criarem um novo futuro. E eu falaria aqui de alguns países já independentes há 50 ou 60 anos, começarem a construir as suas segundas independências, senhora embaixadora de Moçambique. E não devemos ter ilusões. O mundo mudou de repente e muito. Nós temos que acreditar naquilo que temos nas nossas hortas, nas nossas florestas, nos nossos oboes em Santo Tomé. Como é que nós aproveitamos melhor as nossas plantas medicinais? Como é que aproveitamos melhor tudo aquilo que nos dá mais prazer na vida e qualidade de vida? E começar a entender que a imigração é importante, é interessante, é natural para muitos povos, ou para quase todos os povos, mas também entender que essa imigração ou migração deve ser tida como forma de aprender a gostar melhor ou mais dos seus próprios territórios, dos seus próprios lugares, das suas próprias terras. Os 27 anos que passei em Portugal foi de ensinamento e de criação de vontade para poder servir o meu país. E a opção que fiz é esta: continuar a fazer com que este laboratório do Atlântico, senhor embaixador e amigo, dê frutos. Nós não estamos preocupados em ordenar algum caos que existe, nem em Santo Tomé e Príncipe, nem no mundo. Mas gostaríamos que desse caos nascesse algumas flores. Vamos ver as flores desta exposição, Laboratório do Atlântico. E obrigado a todos mais uma vez. Muito obrigada a todos os intervenientes. Podem retomar os seus lugares. Concluído este momento de partilha e de reflexão, passamos a palavra à senhora Secretária-Geral Adjunta da UCLA,
embaixadora Paula Leal da Silva e ao coordenador cultural da UCLA, o Dr. Rui Lourido, que darão início à sessão de inauguração da exposição. Este primeiro momento decorrerá nesta sala, seguindo depois a visita à exposição conduzida pelos curadores. Senhora Embaixadora. Muito obrigada, boa noite a todos. É sempre um gosto ver esta sala cheia para eventos com este interesse e com este prestígio. Eu queria começar por, em nome do secretário-geral, Dr. Luís Álvaro Campos Ferreira, pedir desculpa pela ausência dele. Ele teve compromissos de última hora a que não pôde furtar-se e, portanto, pediu-me que o representasse aqui. Queria começar por cumprimentar Sr. Embaixador e querido amigo, Sra. Embaixadora de Timor-Leste, que creio que estava ali atrás, mas talvez os artistas, os curadores, os palestrantes, e começaria por aproveitar este ensejo por felicitar na pessoa do Sr. Embaixador e do meu querido amigo essas duas ilhas maravilhosas de São Tomé e Príncipe pelos 50 anos da independência do país. A UCLA não poderia efetivamente deixar de se associar a tão relevante data. O meu amigo também, João Carlos Silva, mencionou aqui o nascimento da UCLA. A UCLA, pela mão visionária do seu criador, efetivamente nasceu para promover esta cooperação e estes afetos entre todas as cidades que no mundo, e são muitas, falam português e, portanto, é a nossa obrigação, mas também o fazemos com um imenso prazer, poder festejar essas 5 décadas após a independência de São Tomé e Príncipe. E, portanto, dizia eu que, a esse propósito, a presente mostra Laboratório do Atlântico, da qual já foi aqui bastante falado, possua efetivamente um duplo simbolismo. Por um lado, dando-nos a conhecer a frescura, o talento e a singularidade da arte pictórica e escultórica são-tomense, que eu conheço bem, porque bem me recordo dos tempos em que lá passei e que muitos dos grandes artistas hoje aqui patentes estavam a começar, e lembro-me bem da forma como a Galeria Cacau apoiou esse movimento e como marcou no país, digamos assim, esta dinâmica tão absolutamente crucial para a vida de cada nação, que é a vertente cultural e a vertente do saber. Mas dizia eu que, por um lado, há esse simbolismo e, por outro lado, porque marca, efetivamente, meio século de soberania de um país como o de São Tomé e Príncipe. Caminhos tantos e tão múltiplos percorridos por São Tomé e Príncipe ao longo desse período, um país pequeno em território, mas vasto na sua diversidade, na formosura das suas paisagens, na personalidade cálida e perene dos seus morros, no verde das planícies e no sempiterno mar, que de todos os lugares se avista, que a todos concede a ideia de um longe distante, difícil de alcançar, quer metafórica, quer literalmente falando. Porque nas ilhas a sensação de insularidade e de isolamento existe, mas não desaparece, antes convive com um certo bem-estar, uma certa serenidade. Daí que ao povo santomense, aliás como ao português, o caráter contemplativo se imponha e com ele as artes originais do pensar, do poetizar, do esculpir ou do pintar. O artista em São Tomé e Príncipe, diria eu, é um privilegiado, com a luz imensa a guiar-lhe os dias, os reflexos de azul por todo o lado, a vida do dia-a-dia tão inspiradora, as aves, as flores de porcelana feitas de uma porcelana luminosa que nos fixa em si o olhar, todos os olhares. Como teriam Picasso, Goya, Botticelli ou Miguel Ângelo amado São Tomé e Príncipe, se ali pudessem haver trabalhado a sua arte imortal? Esta mostra, creio eu, patenteia com enorme clareza a qualidade e a capacidade de inovação dos artistas de São Tomé e Príncipe, a sua interioridade, que convive com a sua abertura ao mundo em cada quadro. Em cada obra temos a sensação dessa viagem de São Tomé e Príncipe para o mundo e do mundo de regresso a São Tomé e Príncipe. Tal é a dimensão de universalidade destes artistas, alguns dos quais, como disse já, tão bem conheci durante a minha estada no país, há anos atrás. Ora, quando uma obra conhece essa dimensão de universalidade, ela fala-nos a todos
a todos, os que vivem em nações distantes ou apenas os vizinhos próximos, os que falam a nossa língua, os que falam outros idiomas, o cidadão comum e o sábio. A linguagem torna-se-nos familiar, ainda que seja totalmente inovadora. Revemo-nos nessa obra, queremos mirá-la e compreendê-la. É como se essa obra passasse também um pouco a ser nossa. Aí reside o talento, um talento bem patente nesta exposição, que muito me orgulha, em primeiro lugar por decorrer evidentemente na UCLA e em segundo lugar por provir de uma nação que muito amo. Queria, portanto, para finalizar, prestar um agradecimento muito particular ao Sr. Embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal e à sua Embaixada pela profícua parceria que mantemos em conjunto, aos curadores também da presente mostra, João Carlos Silva e Ricardo Barbosa. Vicente, evidentemente também endereço uma palavra de grande gratidão. Queria agradecer igualmente à DG Artes, aos colecionadores, às galerias e instituições culturais e demais parceiros que se associaram em boa hora ao projeto e, naturalmente, expressar o nosso imenso apreço e fundada admiração aos artistas aqui patenteados hoje e agradecer finalmente à minha equipa da UCLA, sem a qual este projeto, esta ambição, digamos assim, não teria podido acontecer. Muito obrigada. Dr. Rui Lourido, por favor. Muitíssimo boas tardes a todos e a todas. Obrigado pela vossa presença. Cumprimentar mais uma vez as senhoras embaixadoras, outros embaixadores presentes, a todas as instituições. Verificaremos que a DG Arte receberá para sempre no futuro um convite diretamente. Peço desculpa dessa falha dos nossos serviços. Agradecer esse acompanhamento que a DG Artes tem sempre feito. Faremos a próxima exposição, uma das próximas em 2026, precisamente com o apoio da DG Artes, em junção com uma associação muitíssimo interessante que trabalha no Hospital Júlio de Matos e que é também uma criatividade dos artistas. Portanto, cumprimentar todos os parceiros que nos honraram e cumprimentar os curadores naturalmente. Esta presente exposição de arte contemporânea sobre São Tomé e Príncipe inscreve-se num ciclo de exposições que a UCLA tem vindo a fazer ao longo dos anos, mas especialmente quando em 2016-17 transitámos para estas instalações, que nos permitiu ter uma galeria, a qual apresenta inicialmente duas exposições da UCLA diferentes no tempo anual, mas duas por ano, e há 2 anos que tem vindo a fazer anualmente uma grande exposição de maior folgo, para dar maior visibilidade a cada um dos países de língua portuguesa, porque começámos com Angola e seguimos com todos os países por ordem alfabética, onde demos a oportunidade às restantes, ao Brasil, Macau, China, a Cabo Verde, à Guiné-Bissau, a Moçambique, ao próprio Portugal, foi a anterior, sob o signo da liberdade do 25 de Abril, que permitiu, aliás, que as guerras da independência permitiram a liberdade de Portugal pelo seu esforço, pela sua dor, pelo seu sangue derramado contra o colonialismo português, o que permitiu que o exército português, eu próprio, o movimento das Forças Armadas, fizesse esse brilhante e honroso para toda, salvar a honra da pátria, digamos assim, de Portugal no 25 de Abril. E, portanto, essas liberdades foram conquistadas pelos próprios povos, com, neste caso, o apoio também de Portugal. O setor cultural da UCLA tem 2 outros pilares além destas exposições. Tem o Encontros de Escritores de Língua Portuguesa, que se realiza anualmente, vai no 13º realizar-se de 16 a 18 de outubro,
nas ilhas de Cabo Verde, na cidade da Praia, que perante o desenvolvimento deste encontro de escritores, tinha feito 4 no Brasil, na cidade de Natal, depois outro encontro, 5º, na cidade de Luanda, achou por bem a cidade da Praia pedir à UCLA e fizemos um protocolo para sediar o encontro de escritores nesta cidade da Praia e o próximo será já o 9º encontro que se realizará nesta cidade da Praia, mas o que não nos impede de estendermos simultaneamente em alguns dos anos a outras geografias, como o fizemos em 2017, se não me falha a memória, com Macau, associado ao encontro de escritores do próprio Macau. De forma que temos também um outro pilar, que é o Prémio Literário, Prémio de Revelação Literária, Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa, que tem tido esta contribuição para apelar aos novos escritores para que possam publicar as suas obras e candidatarem-se. Só pode candidatar-se quem nunca editou um livro em literatura, ou seja, médicos, advogados ou historiadores que tenham publicado obras nos seus setores específicos, não conta, mas uma obra de alguém que nunca tenha publicado um conto, um romance, uma peça de teatro, um poema, um livro de poemas, pode fazê-lo connosco e, portanto, temos candidatos dos 16 aos 90 anos que se candidatam e uma coisa incrível que é, como não é limitado nem ao sexo, nem ao género, nem à idade, nem à nacionalidade, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, desde que escreva em língua portuguesa, pode-se candidatar. Portanto, se estiver aqui alguém jovem que queira candidatar-se, pode fazê-lo até 17 de novembro. Estão abertas as candidaturas e esta possibilidade faz com que recebamos obras das 250 às 800 obras à volta de 20 países, 22 países de todos os continentes, naturalmente incluindo os países de língua oficial portuguesa. Aconteceu até que um dos escritores que ganhou o primeiro prémio a sua língua-mãe era o Guarani, a segunda língua era o espanhol e só a terceira língua era a língua portuguesa, mas como trabalhava em São Paulo há 20 e tantos anos, desenvolveu de tal maneira a eficiência literária que conseguiu passar à frente de 500 outras obras e esse paraguaio, por ser paraguaio, então conseguiu ganhar este prémio que se dedica à língua portuguesa. A missão desta exposição, o Laboratório do Atlântico, é promover o diálogo intercultural e a afirmação das culturas dos países de expressão portuguesa, dando voz a diferentes gerações, sejam artistas que residam e permaneçam em São Tomé, sejam artistas de São Tomé que vivam no exterior, sejam artistas de qualquer outro país de língua portuguesa que se dirige a São Tomé e é por ele inspirado, como foi dito pelo João Carlos Silva, e que quero aqui homenagear a professora Isabel Castro Henriques pela brilhante exposição clara, simples, que nos deu, e ao João Carlos Silva, que realmente desta forma humanista e tão de vibração intensa põe na cultura o seu esforço humano de promoção do seu país da forma mais genuína e por isso quero lhe agradecer, bem como a presença do Sr. Embaixador de São Tomé, que faz a diferença aqui. Muitíssimo obrigado. São apresentados 22 artistas que abrangem o desenho, a pintura, a escultura, a instalação fotográfica, o vídeo e a multimédia, entre outras expressões. Algumas resultam de residências artísticas desenvolvidas em São Tomé e todas elas
denotam e querem demonstrar, destacar a importância das trocas culturais, a importância do convívio e a projeção internacional da cena artística são-tomense. Estas peças, aqui reunidas, têm a coisa curiosa que falam-nos do passado e, portanto, vão lá ancestralidade, mas projetam-se no futuro e são elas uma promessa de vigor, de criatividade no futuro, e por isso os 50 anos que o João Carlos Silva dizia, os próximos 50 anos da independência de São Tomé, está com o vosso trabalho, do meu ponto de vista, garantido. Este discurso curatorial propõe-se como este laboratório vivo, espaço de experimentação, reflexão, onde se cruza o que acabei de dizer da modernidade e do passado, da memória, e sem memória não há futuro. Ou o futuro que há é o caos, porque não aprendemos com a história. Agradecer, portanto, aos parceiros, como fiz, e queria, depois de a nossa secretária-geral adjunta ter feito o agradecimento a todas as instituições, queria fazer aqui um destaque para agradecer publicamente à doutora Raquel Carvalho o seu bom e abnegado trabalho que desenvolveu no setor cultural, numa altura em que vai assumir funções de coordenação executiva de um novo museu bem perto de nós, e por isso vai se afastar da UCLA, mas fica-nos, enfim, no coração, e temos a agradecer o trabalho que connosco colaborou. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado a toda a equipa da UCLA, quer que desenhou o catálogo, quer que faz o acompanhamento desta sessão de inauguração para a comunicação social, quer todos os outros que fizeram um trabalho de extremo esforço, empenho e de qualidade. Muito obrigado a todos. Vamos então, muito obrigado. Vamos então passar a esta visita guiada que os curadores, o Ricardo Vicente, acompanhado do João, irão proporcionar-nos. Muito obrigado a todos. Seguindo a orientação dos curadores, vamos entrar pela porta inicial da UCLA,